A paz do Senhor a todos. Glória a Deus por estarmos mais uma vez aqui compartilhando a palavra do Senhor. Que a amada igreja esteja coberta da graça do Senhor. Que vocês possam receber aí nos lares de vocês uma palavra de Deus, uma palavra para a edificação da vida de vocês. Mais uma semana, passamos aí, Deus tem nos dado vitória. E isso é que é importante, estarmos nos pés de Cristo, aguardando a normalização de todas as coisas, buscando cada vez mais a face dEle. Essa é a vontade dEle para as nossas vidas. Enfim, vamos lá, vamos começar como de praxe, antes de compartilharmos uma reflexão, vamos orar ao Senhor. Curve sua cabeça aí, feche seus olhos, se derrame na presença do Senhor e vamos invocar o nome dEle, porque só Ele pode suprir nossas necessidades, só Ele supre a sede de nossa alma. Santo e eterno Deus, obrigado, Pai, pelo dia de hoje, obrigado, Pai, por mais uma semana de paz, de vitória, por mais uma semana, Senhor, na Tua presença. Paizinho, visita cada lar, visita cada pessoa que está nos vendo, meu Pai, por esse canal de internet, Pai, por esse canal, Pai, do YouTube. Visita cada um, meu Senhor Deus. Meu Paizinho Todo-Poderoso, guarda, livra do mal, protege a Tua igreja, que a Tua paz, Senhor, possa inundar cada lar, meu Deus. Paizinho amado, ó Deus, que a Tua palavra, Pai, possa penetrar em nossos corações e produzir vida, nos traz entendimento, sabedoria, que o Teu Espírito Santo possa estar nos trazendo sabedoria, Pai, entendimento, Pai, acerca da Tua palavra. Meu Deus, nós Te louvamos, ó Pai, e Te agradecemos por tudo que Tu tens feito, por quem Tu és em nós, ó Pai. Somos gratos a Ti, Pai, continua conosco e nos ajuda, meu Deus, a aprender mais de Ti. É o que eu Te peço, Senhor. Visita, meu Pai, ainda, Deus, todos aqueles que estão enfermos, os médicos, os enfermeiros, meu Pai, que estão aí na frente de batalha, enfrentando esse vírus, cobre-os com o Teu sangue, livra-os de todo o mal, Senhor. Abençoa-os, ó Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, os enfermos e a equipe, ó Pai, que está tomando conta dos enfermos, ó Pai, os médicos e enfermeiros, ó Deus. É o que eu Te peço, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Vamos abrir a palavra de Deus. Convide aí o pessoal que está aí na sua casa. Chame eles para participar desse momento de reflexão. E abra aí a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 19. Mateus, capítulo 4, versículo 19. Na verdade, meus irmãos, é uma continuidade da palavra de domingo passado. Assim que nós terminamos de gravar a mensagem do domingo passado, Deus começou a ministrar no meu coração isso como uma continuidade. E aquilo ficou na minha cabeça à noite, Deus ministrando à noite, e eu quero compartilhar isso. Uma reflexão sobre esse texto aqui. Na verdade, nós vamos ler dois textos, mas a princípio esse aqui é o primeiro texto, que é Mateus capítulo 4, verso 19. No domingo passado, se vocês se lembram, nós falamos sobre o maior no reino dos céus. E aí a gente pôde entender que precisamos ser humildes, ser como crianças, precisamos tratar os outros como uma criança, enfim, Deus nos ensinando a viver no reino dEle, a viver como Ele quer que a gente viva. Esse é o nosso papel, a viver como Ele quer que como Ele quer que a gente viva, e não como a gente acha que tem que viver. E ali a gente pode conversar um pouquinho sobre o texto que foi lido no domingo passado. E hoje a gente vai dar uma continuidade nesse assunto, porque é algo interessante que Deus falou ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Então, Mateus capítulo 4, verso 19, que vai dizer assim: E disse-lhe Jesus:
Vamos ver do verso 18, 4:18. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Verso 19, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Amém? Que o Senhor nos traga entendimento acerca da sua palavra. Esse texto, meus irmãos, ele nos mostra o momento em que Deus chamou a Simão, Pedro, e o seu irmão André. Eles eram pescadores e Jesus os convoca, os chama para ser seus discípulos. E é muito conhecido esse texto, isso é muito marcante, eu acho muito forte isso, quando Jesus diz assim, vinde após mim e eu vos fareis pescadores de homens. No versículo 18 que a gente acabou de ler, diz que eles eram pescadores, eles pescavam peixes, eles viviam da pesca. E no verso 19 Jesus diz, venham até mim e eu vos farei pescadores agora de homens. Meus irmãos, eu aprendo algo aqui tremendo. Deus, ele olhou para Pedro e para o seu irmão André e disse, olha, vocês não serão mais pescadores. Vocês agora serão pescadores de homens. Vocês agora irão ganhar vidas para o meu reino. Isso é tremendo porque eram dois homens simples, sem cultura, dois homens simples. Mas Deus os levanta para ser grandes pregadores, para alcançar vidas, para sofrerem e morrerem pelo Evangelho. Quando Deus ele nos chama, meus irmãos, Ele nos chama para nos tirar da nossa zona de conforto. Ele nos chama para mudar de fato a nossa vida. Não é mais viver como eu era, ser quem eu era, mas ser algo novo diante de Deus. Algo que talvez a gente nunca vai imaginaria que um dia poderíamos ser. Esse é o chamado de Deus. É começar uma nova história, começar algo novo a partir do chamado dele. Então você que é chamado por Deus, entenda algo. Deus que lhe chamou, você que entendeu o sacrifício de Cristo e se rendeu a Cristo, você não deve mais viver para você, mas você deve buscar a nova vida que Deus tem para você. Você tem que buscar aquilo que Deus quer que você faça. De pescadores de peixes, pescadores de homens. Se a gente olhar para Davi era pastor de ovelhas, se tornou rei e um grande guerreiro e consequentemente um rei. Se a gente olhar para os apóstolos, a gente vai ver um doutor, né? Agora não é mais doutor, mas ele virou um evangelista, que é Lucas. A gente vai ver Paulo, um grande religioso, um filósofo da sua época, e agora ele não vive mais segundo a religiosidade, mas passou a viver depois do seu chamado como um homem que sofria pelo Evangelho, que morria, que chegou a morrer por aquilo que ele perseguiu. Então a gente, se observar a igreja primitiva, é lindo isso, meus irmãos. Ela começa de uma maneira e termina de outra, completamente diferente. Ela começa ali com Jesus evangelizando, Jesus morre, é levado aos céus, o Espírito Santo vem, e aí começa toda uma nova maneira de viver daquele povo, daqueles discípulos. Entendam algo, Deus ele lhe chama para mudar a sua vida, para mudar tudo na sua vida. E muitas vezes é isso que a gente não entende e a gente às vezes escolhe estar vivendo como antes, achando que é normal viver como antes, após o chamado de Deus. Não, meu irmão. Não é normal, não. Uma vez que Deus te chama, nada mais é normal. Se você quiser continuar na normalidade, você não vai viver a plenitude daquilo que Deus tem na sua vida. E é necessário coragem, é necessário disposição, é necessário comprometimento, é necessário
fechar os olhos e abraçar a Cristo e confiar totalmente nele. E uma coisa eu sei, meus irmãos, uma vez que isso é feito, Deus ele passa a tomar conta, Deus ele passa a colocar a gente no lugar certo e na hora certa. Deus ele começa a operar, ele começa a trabalhar na nossa vida a partir do momento que a gente entende que agora nós somos chamados para sermos pescadores de homens, pessoas totalmente diferentes de quem nós éramos antes do chamado dele. Amém? Grandes homens, na Bíblia a gente vai encontrar grandes homens de Deus que tiveram a sua vida mudada, transformada após o chamado. Diferentemente daquele jovem rico, em que ele se apresenta a Jesus, né, ali, e ele diz que quer servir a Jesus. Vejam que coisa interessante, ele quer servir a Jesus e chega para Jesus: olha, eu tenho cumprido todo o mandamento. Jesus olha para ele e diz: olha, falta uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens e me segue. E ele abaixou sua cabeça e se retirou, ou seja, ele não quis mudar. Ele não quis viver o novo de Deus na vida dele. E são vários os motivos, muitas vezes, que nos impedem disso. Mas eu não quero trabalhar os motivos. No caso do jovem rico foi a riqueza. Mas eu não quero aqui conversar com vocês sobre os motivos. Eu estou falando aqui da atitude, de como Deus espera a gente. Tá? O chamado ali foi muito claro para aquele jovem rico, mas ele não quis mudar, ele não quis ser outra pessoa, ele não quis deixar que Deus conduzisse a vida dele, ele simplesmente se apegou à riqueza e deixou a Cristo Jesus. Diferente de Pedro e seu irmão André, que largaram as redes de pesca e serviram e seguiram a Jesus Cristo. E com certeza, meus irmãos, eles foram muito mais ricos do que aquele jovem rico com toda a sua riqueza. Porque eles estavam fazendo aquilo que Deus queria. Eles saíram da sua zona de conforto, eles saíram da vida comum deles e passaram a viver a vida que Deus queria que eles vivessem. E esse é o começo, tá? Mas entendam algo. Puxando o gancho lá para a mensagem de domingo, como é que eu me movimento a partir desse momento em que Jesus me chama como uma criança, com humildade, como uma criança, enfim. Acompanhe, se você botar lá no nosso canal do YouTube, se você não viu a mensagem de domingo passada, tá lá, é só você clicar lá que você vai encontrar. Mateus capítulo 18, tá? O maior no reino dos céus. Então, meus irmãos, entendam algo, uma vez que Deus me chama, eu vivo como uma criança e passo a me movimentar, não mais como eu quero, mas como Deus quer. E é isso que eu quero trabalhar aqui com vocês hoje, né? Essa questão de entender que Deus nos chama para uma mudança de vida, para sermos pessoas totalmente diferentes na movimentação, no propósito diferente, no pensar, no enxergar as coisas, porque eu vou continuar sendo eu vou continuar com a minha natureza pecaminosa, eu vou continuar com a minha cultura, com a minha vida que eu tive, né, com meus ensinos, mas quando Cristo me chama, isso tudo passa a ser descartado e passamos a viver agora o novo de Cristo. E aí é que é algo interessante, porque uma vez que Deus nos chama, a gente agora vai buscar o quê? Profundidade e não para depois alcançarmos extensão. Isso daí está lá em Atos, é o segundo texto que eu quero ler com vocês. Atos capítulo 1, verso 8. Deixa eu abrir aqui. Atos capítulo 1, verso 8. Abro aí, Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Percebam algo, Deus ele me chama para mudar de vida, ele me chama para me fazer uma nova pessoa,
E é engraçado que isso é tão real no reino dos céus, no reino do Espírito, é tão real com as coisas de Deus, que se a gente olhar no Novo Testamento, e até no Velho Testamento, e até no Novo, Deus ele muda o nome das pessoas. Abrão mudou para Abraão, Saraí mudou para Sara, né? Jacó ele mudou para Israel. Pedro, como a gente viu aqui, né, que ele mudou o nome para Pedro, de Simão para Pedro, enfim. Deus ele muda, ele dá nova vida, ele dá novo nome, novo sentido, novo propósito, e a partir daí eu vou trabalhar a extensão, eu vou buscar em Deus aonde eu quero chegar, eu vou entender em Deus aonde Ele quer que eu chegue. Só que, para eu entender isso, eu preciso me aprofundar em Deus. E esse texto, ele mostra isso aqui. Se você ver o texto de Atos, capítulo 1, verso 8, eu vou ler de novo, ele vai dizer assim, ó: mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ou seja, o poder de Deus sobre nós, e seremos testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em questões territoriais aqui, os discípulos, uma vez que foram cheios do Espírito Santo, eles saíram de Jerusalém e foram alcançando as terras longínquas, as cidades circunvizinhas, e aí cidades, países, nações e continentes, enfim, os confins da terra. E essa é uma pura verdade, uma vez que o Evangelho chegou aqui em nós. O Evangelho se encontrava em Jerusalém e aí começou a se espalhar por toda a Judéia, depois por Samaria e até chegar aos confins da terra. O Evangelho foi para a Ásia, o Evangelho foi para a Europa, o Evangelho foi para a África, o Evangelho chegou aqui nas Américas. Então a gente vê essa extensão, mas só foi possível porque houve profundidade, porque houve um ser cheio do Espírito Santo. Amém? Então, uma vez que Deus ele nos muda, cabe agora buscarmos mais e mais a Ele, porque uma vez que a gente se aprofunda nele, a gente vai entender a extensão que vamos alcançar, a extensão que Ele quer nos levar, porque uma coisa é certa, quando Deus nos chama e nos muda, Ele muda o nosso coração, Ele muda a nossa forma de viver, Ele muda a nossa forma de pensar. Não é para a gente ficar plantado na nossa igreja, não é para a gente ficar plantado no lugar onde nós estamos. Pelo contrário, chega a hora de estender, ultrapassar as barreiras, os horizontes. É bem verdade que nem todos vão sair da sua igreja e pregar o Evangelho em outra cidade, em outro país. Cada um foi chamado para desempenhar um papel no corpo de Cristo. E é mais... Quando eu falo em extensão, não estou falando apenas em território. A sua extensão, você sai daquele lugar em que você está para alcançar coisas maiores dentro daquilo que Deus lhe chamou. É o ide, pregai a toda criatura. Amém? Entendam isso, meus irmãos, entendam que é algo tremendo. É algo tremendo. Uma vez que nós nos aprofundamos em Deus, começamos a entender os propósitos dEle, e uma vez que eu entendo o propósito dEle, eu começo a me movimentar como Ele quer, e essa movimentação tem que ser lá, como Mateus 18, como uma criança. Amém? É como uma criança, porque é assim que o reino de Deus será propagado, é assim que as pessoas serão atraídas a Cristo. O amor ao próximo, o viver para Deus, por Deus, para Ele. Enfim, meus irmãos, eu quero conversar com vocês isso aqui essa noite. Entendam algo, Deus lhe chamou e agora Ele quer que você se aprofunde nele, para Ele alargar as suas tendas, para Ele lhe dar extensão. Seja onde for, seja qual for o propósito de Deus na sua vida, Ele sempre vai te tirar da zona de conforto. Ele sempre vai te tirar do lugar que você acha que está... pronto, eu já me dei 100%, é aqui que Deus quer. Não, meus irmãos, Deus quer mais, Deus quer sempre ir além. Se não fosse assim, Ele não falava aqui em Atos capítulo 1, verso 8, até os confins da terra. Ou seja, não há limites para Deus que usar e operar por meio da tua vida para alcançar outras vidas. Não há limites territoriais, não há limites
de competência, não há limites de conhecimento da palavra, de conhecimento, não há títulos, não há limites. Deus, Ele confunde tudo, Deus se move em tudo, Deus faz tudo para que o propósito dele seja completamente executado na vida daquele que se submete a Ele, na vida daquele que é mudado e transformado por Ele. Então não se acomode, não se acomode, vá buscar aquilo. Agora entenda algo, tá? Nunca esqueça que você é o corpo, faz parte do corpo de Cristo. E isso faz muita diferença, porque Deus, Ele quer te levar para a Judéia, Samaria e confins da terra, seja territorialmente, seja no ministério que tu exerce dentro da tua igreja, apesar de não sair do lugar onde tu estás. Mas entenda, Deus ele quer que tu cresça, Ele quer que tu saia dessa zona de conforto. Ele quer exatamente isso, que você entenda o quanto você pode ir além do que você pensa. E entenda algo, você é membro do corpo de Cristo. Toda essa sua movimentação, ela tem que estar ligada ao corpo. Deus não lhe chamou para fazer carreira solo. Ele não lhe chamou para fazer carreira solo. Deus lhe chamou, meus irmãos, para você continuar dentro do corpo de Cristo, executando o propósito que Ele tem na sua vida, segundo a operação do poder dEle na tua vida. Amém? A igreja é importante, meus irmãos. Tem pessoas que acham que está livre de igreja. Eu estou falando de igreja instituição, eu estou falando de igreja o corpo de Cristo. Se faz necessário estarmos ligados ao corpo. Tá? Estarmos ligados ao corpo, se faz necessário estarmos ligados, congregarmos, fazer parte do templo, ali congregar no templo, se submeter a uma autoridade, a autoridade da igreja, se submeter um ao outro, viver em comunhão. É muito bom ir até os confins da terra, mas melhor ainda é ir aos confins da terra ligado ao corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Sabe, Deus tem bênçãos especiais para aqueles que vivem no corpo, para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Sabe, eu não estou dizendo que você não está preso à instituição, você não está preso ao templo, mas você está preso ao corpo de Cristo se você quer frutificar na obra do Senhor. Você faz parte do corpo de Cristo. E é lá onde nós nos reunimos, é lá onde nós estamos juntos, ali, né, onde você congrega, ali você precisa entender que é uma parte do corpo de Cristo. Tá? Existe uma igreja dentro de uma igreja. E é da igreja verdadeira que eu entendo que você tem que fazer parte, que nós temos que fazer parte. Existe uma igreja onde não é o corpo de Cristo, é apenas uma instituição, é apenas um lugar onde há religiosidade. Mas dentro do corpo de Cristo, onde Deus quer que você esteja, você tem que saber se movimentar lá dentro. Você tem que se submeter ao cabeça que é Cristo. Você tem que se submeter à vontade soberana de Deus. Sabe, é tremendo, porque Deus ele opera no nosso meio. No nosso meio, quando uma pessoa simplesmente olha para a gente e diz que Jesus nos ama, a gente recebe o amor de Deus. No nosso meio, quando a gente está ali tristezinho, a pessoa chega do nosso lado e diz que você é importante, que Deus tem um plano na sua vida, aquilo nos levanta. São coisas que só o corpo de Cristo pode nos proporcionar. Então entenda algo, Deus lhe chama para uma mudança, Deus lhe chama para uma profundidade para tu conseguir alcançar a extensão, mas tudo isso está dentro do corpo de Cristo. Você é limitado, eu sou limitado ao propósito de Deus na minha vida, ao propósito de Deus na tua vida. Essa é a nossa limitação. Essa é a nossa limitação, entender o que Deus quer. E uma vez que a gente entende isso, a gente vai viver a plenitude do que Deus quer, do propósito de Deus na nossa vida. Amém? E isso só podemos encontrar, meus irmãos, dentro do corpo de Cristo. Então tenha cuidado. Não vá achar que pelo fato de você já estar
saber, tem o propósito, entende, sabe se movimentar. Não vai achar que você é livre e vai viver por conta própria. Não, não é isso que Deus espera. Não é isso. Foi a igreja que saiu de Jerusalém, que foi para a Judéia, Samaria e confins da terra. Foi a igreja. Foi a igreja. Se a gente observar no Novo Testamento, na igreja primitiva, eram enviados discípulos, apóstolos, para os lugares, mas eles estavam sempre em contato, eles estavam sempre buscando um ao outro. Paulo, meu Deus do céu, das cadeias, né, das prisões que ele vivenciou, ele olha, venham me ver, eu preciso de vocês. Olha, manda, traga meus livros, né? Tragam, eu preciso. Mande fulaninho, mande ciclaninho, venham aqui, eu preciso. Levem alimentos para tal lugar. Se você observar a movimentação deles, não eram movimentações isoladas, tinham um propósito de ganhar as vidas, de alcançar as vidas. Mas eles alcançavam juntos como o corpo de Cristo, apesar da distância. Porque uma vez que eu encontro profundidade em Deus, a distância, a extensão não é empecilho, não é a barreira geográfica que me distancia de ti, porque é na profundidade de Deus que somos ligados em Cristo Jesus. Aleluias. Aleluias. O próprio Jesus nos ensinou que temos que ser um como Ele é com o Pai. E é isso que é ser igreja, meus irmãos. É ser mudado, transformado pelo poder de Deus, é viver como criança. E uma vez que somos revestidos do poder de Deus, uma vez que nós entendemos o propósito, que alcançamos a profundidade de Deus, agora Deus ele nos chama para ultrapassar as nossas próprias limitações, as nossas barreiras e alcançarmos os confins da terra. Aleluia! Mas nada desse processo é a gente isolado, é a gente sozinho. Somos uma igreja, somos um corpo de Cristo, precisamos estar unidos. Precisamos viver juntos as alegrias, as tristezas. Precisamos estar unidos. Unidos. Cooperando um com o outro, amando um ao outro, ensinando um ao outro, corrigindo um ao outro. Aleluia! Exortando um ao outro, puxando a orelha um do outro. É assim que funciona. Isso faz parte da movimentação, porque Deus ele nos abençoa nesses momentos em que nós conseguimos viver como igreja, como membros, membros do corpo de Cristo. Não estou falando de religiosidade, não estou falando de ficar preso a quatro paredes, eu não estou falando da igreja instituição, organização humana, eu não estou falando disso. Estou falando de uma igreja viva e verdadeira, que entende o seu chamado, que sabe lidar um com o outro, que sabe amar um ao outro, que sabe ser um com o outro para ser como Cristo é em Deus. Eu estou falando disso, meus irmãos, isso é propósito. Isso é o que Deus espera da sua igreja. E estamos inseridos nisso, nesse sistema divino, aleluia. Estamos inseridos nisso porque essa é a vontade de Deus. A igreja primitiva, ao receber o poder do céu, ao receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, começou a sua jornada. E nós agora somos continuidade disso. A bola está conosco, né? A peteca está conosco agora. E como é que nós andamos? Como é que nós nos movimentamos? Como é que a gente agora vive para Deus? Aleluias, seja transformado pelo poder de Deus. Não viva mais para você, mas deixa Cristo viver em ti. Aleluia, busque profundidade, cave o poço. Busque mais e mais a Deus, e aí tu vai encontrar a extensão da terra que tu tem que percorrer. Aleluias. Glória a Deus. Quando Deus ele leva Moisés para mostrar a terra prometida, ele mostrou tudo aquilo ali. Era a profundidade que Deus tinha com Moisés. Que Moisés tinha com Deus. Aí ele pôde ver a extensão do projeto de Deus. Ele não foi porque ele desobedeceu ao Senhor, né? Mas Deus mostrou a ele. Se a gente olhar na Bíblia, a gente vai ver muito isso. Com Abraão foi assim, mostrou a estrela nos céus, ele mostrou a extensão, fruto de uma intimidade com Deus, fruto de uma vida com Deus. Meus irmãos, é a profundidade
que nos dá a direção do chamado de Deus na nossa vida. É o buscar a Deus, é o ser transformado por Deus e submeter a Ele, que nos mostra o quanto, aonde nós vamos chegar. E engraçado é que aos nossos olhos a gente não consegue entender essa extensão, mas à medida que vamos nos aprofundando, Deus ele vai mostrando cada etapa do propósito dele na vida da gente. Meus amados, eu quero compartilhar com vocês essa reflexão, porque eu entendi que foi uma continuidade da mensagem de domingo passado. Precisamos ser como crianças, precisamos ser humildes, tratar o próximo como uma criança trataria. Está lá em Mateus capítulo 18. Porque essa é a verdadeira transformação. Vos fareis pescadores de homens. E uma vez que somos transformados por Deus, agora busquemos a Deus para entendermos o propósito dele e a extensão da terra que temos que percorrer. E esse processo faz parte do viver no corpo de Cristo. Se submeter ao senhorio de Cristo. Se submeter, aleluia, à vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Então, vamos lá. Vamos alargar as tendas, buscar em Deus esse caminho para percorrer. Vamos buscar em Deus essas novas terras, seja no ministério que tu exerce, ou seja em um novo ministério que o Senhor vai te levar. Busque o crescimento em Deus. Mas esse crescimento é fruto de uma profundidade com Ele. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua graça. Que o Senhor te cubra e te encha com o amor dEle. Porque essa é a vontade dEle para a sua vida. Que Deus te abençoe, que o Senhor envie anjos para guardar vocês, para nos guardar de todo mal, de todo vírus, de tudo aquilo que quer fazer mal para a gente, que o Senhor possa nos cobrir e nos guardar. Que Deus abençoe a cada um. Amém? Não endureça os vossos corações, mas escute aquilo que Deus tem falado com você. E mude. Busque essa mudança nele. E encontre nele o propósito que ele tem para a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.